mais um react da Resenha do Galinho, dessa vez com dois jogadores muito diferentes, né? Porque um é da geração mais antiga ali do Zico e tudo mais, e outro da geração atual, mas dois jogadores que o Vegeta tem em comum, porque ele é fã de ambos, né? Inclusive o Moser veio aqui no meu jogo do Zico. Veio. O Então, Moser é um dos melhores e maiores zagueiros da história, não sim, só do Flamengo, mas do futebol. E o Léo Ortiz é um dos melhores zagueiros da história do Flamengo. Tomara que ele vire também um dos maiores zagueiros da história do Flamengo. será? Você acha? Acho possível, acho que tem tempo Se pra ele continuar, né? Se ele bastante continuar tempo. sendo atleta, profissional e focado, ele pode durar, técnica sobra, né? Então ele pode durar bastante tempo. Então, vamos lá para essa entrevista aí, né? O Zico comandando. O Zico tá com a camisa, sabe com essa camisa que eu tenho usado nas lives, né? Fica gigante mesmo, é uma camisa. Essa camisa que ele me deu. Só que em mim fica parecendo... Faz sentido. Fica parecendo uma criança. Agora que você falou, eu reconheci, verdade. Mas vamos lá, né? Pra escutar o que o Moser tem a falar. E o Léo Ortiz também, dois zagueiraços aí, que falam até das características deles. Lembrando, parceria com a Flamengo TV esse quadro. E também a gente decupa aqui, né, o programa, porque o programa tem mais de 1 hora lá na íntegra. Na Flamengo TV, vocês vão assistir um pouquinho aqui com a gente, pedaços dessa entrevista dos dois zagueiros. Vamos lá. Anos 80, e aí? Os anos 80 foi a minha subida, né? Na verdade, o Coutinho, quando nós fazíamos aquelas digressões, né? Que o pessoal chamava dos cataniques no final do ano, que íamos para a Espanha. Bye bye Brasil. E aí o Coutinho tinha a tendência sempre a levar alguns jogadores da base para ir incorporando, né? E foi a partir de 79 que eu comecei a ter mais contato com vocês, né? Chegou um período no meu último ano de sub-20 que eu fixei no profissional e sempre ficava no banco e jogava na base quando eram aqueles jogos mais importantes. E veio o belo dia do dia 13 de junho de 80 que o Manguito se machucou. E aí o capitão virou para mim no início da semana e perguntou o que eu achava de jogar no domingo. E eu falei para ele que achava ótimo. Aí ele perguntou, você sabe contra quem é o jogo? Aí eu falei assim, sei. Aí, e tu acha ótimo jogar no Fla-Flu? Eu falei, com todo respeito lá aos nossos adversários, mas aí só vai ver se eu sirvo ou se eu não sirvo. Porque jogar contra o Olaria, Madureira, é difícil, mas não é tanto. Porque um clássico é um clássico, né? No Maracanã, né? E aí ele falou assim, então se prepara que você vai jogar. Mas eu não acreditei muito naquela história, né? Porque normalmente vocês, que eram mais velhos, machucavam durante a semana, mas quando chegava sexta-feira estava todo mundo bom, né? Aí eu cheguei em casa, virei pro meu pai e falei, pai, o Coutinho falou que eu vou jogar domingo. Meu pai ficou todo contente. Eu falei, pai, que nada, isso aí quando chegar sexta-feira o Manguito tá bom. Aí nada, aí foi aquela concentração turbulenta na minha cabeça que eu tive que passar, né? De sábado para domingo. Nem dormi direito. Aí eu só olhava você. Aí eu ficava te olhando assim, você passava. Teve um cara que falou para você fazer 3 coisas só? Não, eu vou chegar lá. Aí você passava, aí eu ficava olhando, aí passava o Júnior, eu ficava olhando, eu só imaginando, eu falei, caramba, e amanhã, como é que vai ser? Aí quando foi às 22 horas e um pouquinho, você aparece. Eu estou vendo televisão, daqui a pouco sinto uma coisa sentada do meu lado assim, aí quando eu olho era você, eu fiquei todo assim. Né? Aí você vem com aquelas regritas, que virou para mim e falou assim, tem 3 coisas para você fazer amanhã. E se você fizer essas 3, você vai jogar bem pra caramba. Aí eu, quais são? Aí você falou, a primeira delas, quando o Coité sair lá da frente, que passar do meio campo pedindo a bola. Nunes. Passar do meio campo pedindo a bola, não dá não que ele vai perder. A segunda delas, quando o teu parceiro Rondinelli pisar na bolinha, que apontar para frente, empurrar assim, pede logo a bola que ele vai dar a bola aos caras. E a terceira, se você tiver com a bola nos pés, não souber o que fazer, dá a bola no pé do Andrade que ele faz tudo. E o Andrade virou para mim e falou assim, só agora que tu vai me falar isso? Ele ia ter me falado naquela época. Mas naquela época eu não podia nem falar, né? 19 anos, vou falar o quê, né? Tinha 19 aninhos. Mais novo, não é?
olhava assim aquelas feras todas. De 81, titular. Eu só ficava só colhendo, né, cara? Não podia nem abrir a boca. Ainda mais quando ele irritava esse aqui, então. Ixi. Ele se deu bem. Uma vez que ele tinha umas travinhas aqui. Eu cheguei a trazer algumas para ele da Itália. Ele falava que é bem fina. Que as travaqueiras pareciam meu dedo, pô, redonda. O jogador da base ia trazer coletivo, ele levantava assim o pé, a chuteira, mostrava pro moleque, tá vendo? Melhor ir pro outro lado. Hein? Não, eu já ouvi as histórias dele, que ele saltava no túnel. Saltava, botava o joelho no peito, que batia com as travas no chão. Não, porque assim, a gente na época, pô, os moleques eram muito bons, cara, habilidosos pra caramba. E eu não gostava de ter muito trabalho. Aí então tinha que intimidar, né? Já se eles assustava soubessem que eu não sou de nada, eu tava morto. Um coletivo aqui, hoje não existe mais, né? A gente fazia uns coletivos duas vezes na semana, quase sexta. Quase sexta. E antes do coletivo tinha aquele bobinho, né? Que hoje o bobinho virou treino normal, né? E aí tá eu e ele no bobinho, Fla-Flu do domingo. Aí eu e ele, se desse 20 toques, dobrava. Uhum. Aí vai lá 1, 3, 5, 7, nego roda, quando deu 13 para 14, eu tô indo para lá e ele vindo para cá. E alguém levantou a bola. Quando levantou a bola, só o pé. Tchum! Aí ela passou aqui, ó. Eu só sei que passou aqui, aí abriu aqui, né? Aí eu falei, porra, Moser. Aí ele vai lá no vestiário, eu vou lá, né, vendo se podia levar pontos, cheio de sangue aqui. Aí ele, doutor, em vez de perguntar como é que ele tá, ele vai jogar domingo? Canalha! Ô, Léo, não ia sobrar você, já imagina. Zico não joga. Não, tu já pensou? O Zico não joga porque o Moser tirou ele do jogo? Pô, nunca mais eu ia entrar. Aí eu dar a bola no Moser, já resolve agora. Então, nunca mais eu entrava. Pedi pra você contar uma história de algum atacante que te perturbou, porque eu tenho visto aí uns atacantes que têm falado, pô, eu não gosto de jogar contra o Moser não, então... Não, mas aqui no Brasil... Qual que te deu mais trabalho? Aqui no Brasil foi o Washington, Reinaldo e Careca. Washington Fluminense? Dinamite, não? Atlético, Careca. Dinamite era mais fácil, porque eu brincava com ele. Eu ficava conversando com ele, brincando, irritando ele, aí ele ficava mais tranquilo. Mas o Washington, o Washington é porque era muito mexido, forte, grande, né? Protegia bem, né? Rápido também. Depois o Careca era muito habilidoso. E o Reinaldo era o Reinaldo, né? O Reinaldo é brincadeira, né? Depois peguei aqueles minudozinhos lá, o Miller, chato pra dentro. Ou do Miller também, que era chato. Só que esse do Reinaldo tem resenha aqui no canal. Da primeira passagem. Fiz uma entrevista com o Reinaldo, Zico Reinaldo. Bacana pra caramba. O Reinaldo é super maneiro e tal. E aí cara, o cara tem que ter um parafusinho a menos, né? Pra jogar na época que nem ele jogava, com os caras chegando, dando voadora, quebrando perna, e ele driblando todo mundo. E o Reinaldo falou isso. Eu gostava quando o Moser vinha com tudo. Aí ficava mais fácil de eu driblar. Todo mundo morrendo de medo do cara. E o outro esperando, vem. Pra eu poder passar. E o Moser, porra, um zagueiraço, né? E o Reinaldo... Nossa. Grande símbolo, né, da rivalidade Flamengo e Atlético Mineiro daquela época que... Pra você não é unilateral, não, né? Não. Porque tem muita gente que fala que é unilateral, mas eu também, assim, óbvio que eu não vivi aquela época, mas estudando a história, eu não acho que seja unilateral. Porque o Flamengo acabou levando a melhor nos jogos que importavam, mas, de fato, travaram uma rivalidade gigante, acentuadíssima naquela época, então... Tem mais motivo pro Atlético odiar o Flamengo. O Flamengo é o maior vitorioso do confronto, né? Principalmente nos mata-mata, que valem. Mas, assim, eles têm uma coisa com o Flamengo, assim... Porque o Flamengo, essa geração do Moser e do Zico, foram responsáveis por bater a geração melhor da história deles. Exatamente. Que era Cerezo, Luizinho, Reinaldo, Ed. E isso é uma coisa que ficou uma frustração gigante. E eles... xingam o Flamengo em jogos aleatórios. Campeonato Mineiro. Do nada, vai a música. E Atlético Mineiro. Então não xingam o Cruzeiro, xingam o Flamengo aleatoriamente. Sim. E eles não têm muita... É uma coisa que está encruada, passa de geração para geração, entendeu? Então, a galera de Belo Horizonte ali, o atleticano, que é a maioria em Belo Horizonte, BH, eles odeiam o Flamengo muito. E eu como, enfim, gosto de história,
considero um historiador do futebol, eles não têm conhecimento mesmo da situação. Uma coisa que passa de discurso. É roubado, é o right, é isso. Mas eles não sabem, eles não viram os jogos, eles não sabem, em geral, a maioria não sabe argumentar ou contra-argumentar. Ficou uma coisa meio que é isso aí mesmo, é isso. Sim. O Atlético, por exemplo, nos anos 80, elimina o Flamengo de um dos brasileiros. E eu nunca vi um atleticano falar disso. Eles ficam tão focados em falar Tem muita gente que nem sabe disso. A maioria não sabe disso. Mas eu só sei porque eu escutei você falar algum dia. Só você procurar aí. Década de 80, é 88, é um ano desse. Sim. Que o Atlético elimina o Flamengo brasileiro, mas não é falado. É que não foi campeão também, né? Acaba ficando mais assim, latente, é porque o Flamengo acabou sendo, né? Libertadores, brasileiro 2 vezes. E agora também essa rivalidade aumentou, né? Com o título lá na Arena MRV, o primeiro título, né? Na Copa do Brasil outras eliminações, 2006, Copa do Brasil, também eliminamos o Atlético. 2009 eles estavam na frente no brasileiro e teve aquela do gol olímpico do Pet. O Maldonado faz gol. 2014, jogo do inferno. 2014 eles ganharam e eles lembram bem que foi uma grande virada. O Luan, menino maluquinho. E o 22 do inferno, né? Do inferno. Exatamente. Mas não é unilateral, mas o Flamengo é mais odiado pelo atleticano e leva vantagem. Exatamente. Continuar. Não estava nunca no mesmo lugar, rodava para tudo quanto é lado. Não achava, né? E aí, sabia para que lado ele ia. Agora, assim, daquele centroavante mais fixo mesmo, que jogava ali no meio mesmo, o Careca, o Reinaldo e o Ficava Washington. plantado entre você e o Marinho, você e o Rondinelli. Careca, Reinaldo e o Washington eram mais trabalhosos. E você, nessa geração aí? Cara, um cara que é sempre muito difícil é o Hulk. É um cara muito difícil, porque é um cara muito forte. E além é um cara que sai da área também, um cara que chuta muito forte de qualquer lugar, né? A canhota dele ali, ele acerta cada chute que você tem que estar próximo a todo momento, né? Porque ele enfrentou pelo às vezes se ele tira na intermediária, você acha, não, ali não vai, ele chuta mesmo. E tem direção, né? E tem direção, então tem muita precisão. E um outro assim é o Pedro, também quando não estava aqui, né? Jogava contra ele. Era sempre muito complicado. Ainda bem que tá a favor agora. Agora né? tá a favor, tá tranquilo, né? É um cara muito alto também, um cara que tem presença de área, mas um cara que tem muito refino técnico também, assim. Apesar do tamanho dele, às vezes a maioria dos caras grandes, assim, não tem tanto refino, assim, é cara mais de área. E ele é um cara que sai da área, faz pivô, tem uma qualidade técnica muito boa. A gente fica brincando, às vezes, lembrando de uns jogos antigos, assim, que esse aqui eu te anulei, esse aqui eu sofri um pouquinho mais, então... Eu lembro de uma do Bebeto, cara. O Bebeto, quando ele chegou no Flamengo, do lado da Vitória, quando jogava na zaga, nas peladas lá, no Vostok, aqueles famosos de véspera de jogo, de vez em quando o cara ia fazer, tu já sabia, antecipava aqui, né, pegava a bola e tal. Aí, pô, primeira Vostok com o Bebeto, cara, quando... Eu fui querer adivinhar, ele vum pra cá. Eu falei, ih, rapaz. Aí tentei a segunda, ele vum para o outro lado. Eu saí dali e fui direto lá na direção e falei assim, vocês estão com um diamante aí, trata bem esse diamante aí. Esse moleque é imprevisível, cara, é imprevisível. Realmente, você começa a ver por aí, né? Sim. Ainda bem pra você que não tem nenhum Bebeto aí pra você enfrentar. E também outro ídolo, né? Do nível que o Zico jogou, um dos melhores da história, eleito, inclusive, do século XX, top 10, do nível dele falar de outro grande jogador dessa forma. Né? Sim. Um bobinho, o cara me fez de bobo e incrível e tal, e falar bem, impressionante, né? Contar a vitória é mole, muita gente conta a vitória, né? Contar a derrota, e são pouquíssimas derrotas, é difícil achar. O Zico tomando um drible humilhante, é muito difícil, olha que eu já vi arquivo pra caramba. Dizem que tem um lance do saudoso Giovani, que dá um chapéu nele no Flamengo e Vasco, mas eu fico procurando, eu adoro o Giovani, fico procurando esse lance pra postar e tal, mas é dificílimo, e ele chegava, dava o combate, enfim, deixou muito pouca brecha o patrão. Nos jogos que você, nos quadros aqui, né, que você reage e tal, a gente vê que o Zico, ele tá em todo lugar do campo, né? Ele vai marcar, mesmo depois da lesão do joelho, ele volta pra marcar o tempo todo, ele tá na área do... Isso é... Pô, é surreal. Legal assim. Que você ficou impressionada com isso também, Brunet, você que é estudiosa do futebol,
que às vezes tem visão que antigamente os caras não corriam, os caras só ficavam numa faixa, os caras não tinham marcação, aí você olha o jogo do cara sem joelho, ele em todo lugar, com uma participatividade absurda. Né? E hoje tem gente que acha que não precisa recompor, né? Porra! Não tem como. É isso. Se até o Zico precisava recompor, imagina o resto. Vamos lá. Não pegou o Van Basten. Van Basten Van Basten era um horror. Lá da Europa, ele. Portugal, França. Van Basten, Gary Lineker. Teve uns chatos também. E bobeou, um toque, ele pum, caixa, né? Caixa. Depois tinha um que era, acho que era irlandês, jogava no Liverpool, jogou contra a gente lá no Japão. Centroavante também, pequenininho, chato pra dedéu. Depois os outros tinham medo, aí corria. A maioria tinha medo, aí saía. Você jogou alto nível no Brasil, alto nível na Europa. Sim. Na época que Benfica e Marseille disputavam times para ganhar. E alto nível na seleção. Essa quantidade de encrenca que ele enfrentou, é muito pouco nome que ele citou. É verdade. que ele falou, a maioria corria, né? Mas os caras que iam... O Van Basten é um absurdo. Eu joguei contra um muito bom que chama Omambique, um camaronês lá na França, jogava no Nice. Bom pra caramba. Bom e gostava da confusão. Aí é que é problema, né? Aí é que é problema. Aqueles que saíam para jogar bola eu adorava. Acho que tem sim uma pressão externa muito grande e acho que o Brasil inteiro tem investido cada vez mais nos seus clubes, né? Os seus clubes cada vez têm investido mais, óbvio que o Flamengo tem um investimento muito grande e isso te dá uma responsabilidade maior, a gente sabe dessa responsabilidade, sabe que a gente entra sempre como favoritos na maioria dos campeonatos que a gente entra, então carrega essa responsabilidade, mas também hoje eu vejo, estando aqui no Flamengo, não sei se na época de vocês também tinha esse mesmo acontecimento que eu vejo que os jogos contra o Flamengo sempre são especiais para todos, né? E isso, quando eu não estava aqui também, eu sentia isso, você vai sempre jogar uma final contra o Flamengo, seja no Maracanã, seja no Maracanã que vai estar lotado, mas quando você vai para o Nordeste, você vai para o Sul, qualquer jogo contra o Flamengo é lotado. E contra os outros clubes não é assim. Então é sempre um jogo grande, é sempre um jogo muito estudado, que às vezes os clubes passam a semana inteira se preparando para esse jogo, poupando jogadores às vezes para jogar contra o Flamengo. Então isso te dá uma responsabilidade muito grande e óbvio que com o investimento do Flamengo você vai entrar como favorito, mas eu vejo que dos favoritos é sempre muito difícil ganhar com o Flamengo justamente por isso, porque todas as equipes se preparam muito para jogar contra nós. Isso aí é bom porque muita gente fala que isso é um terraplanismo, né? Falar que a galera, tô contra o Flamengo, é diferente, mas não, cara, até porque não só agora, mas em 81, na geração de 80, o time a ser batido era o Flamengo e hoje é o Flamengo, então isso também acaba acontecendo mais ainda, né? O time que está em evidência. Quando não realmente há uma ideia errada, mas quando Sim. E o Zico já falou isso algumas vezes, tenho quase certeza que ele vai falar isso daqui a pouco, mas mais difícil ano dele no Flamengo não é 81 não, 82, Sim. que eles eram os campeões do mundo, eles eram o time a ser batido, aí que negócio ficou brabo e daí pra frente não tem moleza, e é por isso que tem que dar muito valor a essa geração, conseguiu manter tanto tempo o alto nível, né? Sim. E você vê, 2019 tem um ponto ali péssimo, né? Que é 2023. É um ano que realmente... Tudo deu errado. Um dos piores anos. Mas chegou em finais. Um dos piores anos da história do Flamengo. Em termos desportivamente, futebol. Expectativa, realidade, organização. Foi um ano assim, a se esquecer. Sim. E geralmente nos clubes acontece isso. O clube que é campeão no ano seguinte... O Fluminense quase caiu em 2024. No ano seguinte é uma draga. Então, Botafogo 2025. Então, assim... O Fluminense foi pior, porque quase caiu até. Depois mas o Flamengo é o adversário a ser batido e por isso também eles não podem dar mole. Eu acho que as lições têm que ficar. E tem que ter sempre jogador com essa mentalidade de que todo jogo é uma decisão. Sim. Todo jogo é jogo que vai ter gente te vendo, é um Michael Jordan da vida. Todo jogo vai ter alguém me vendo, eu tenho que provar
todo jogo eu tenho que arrumar motivação, não sei da onde, é o Zico da vida. E é isso, que a volta para essa temporada, por exemplo, foi muito abaixo, né? Em termos de concentração. Tal. A vida não tá ganhando. Se a vida tivesse ganho, o clube fechava, parava. Exatamente. Então, a exigência da diretoria é essa, não à toa, porque a expectativa em cima do Flamengo tem que ser essa. Quem foi campeão de tudo, realmente campeão de tudo, né? Inclusive mundial, ganhou tudo realmente na época, essa geração de 81, não largou o pé, não tirou o pé. Exatamente. Vamos continuar. Mais fácil, e o jogo vai acabar se tornando mais fácil, mas o normal é sempre um campeonato muito disputado, até porque é um campeonato muito longo, então é normal que seja isso. Eu, como capitão, no período que eu estava, eu falava para eles, ó, se os caras vêm com uma faca, a gente vai com duas. Você também acha isso do que está acontecendo hoje com o Flamengo? Zico, o futebol de hoje ele mudou bastante, né? O futebol de hoje é um futebol mais coletivo a nível de processo defensivo, né? Onde normalmente cria mais dificuldade para uma equipe que é dominante, que é o caso do Flamengo, né? O Flamengo detém um plantel vasto de qualidade técnica muito alta. É necessário que, quando o Flamengo recupera a bola, ser um pouco mais ligeiro. Não dá tempo para o seu adversário recuperar posicionamento. Organizar. A situação de movimentação, é aquilo que vejo, né? A situação de movimentação dos jogadores do ataque e do meio-campo, eles têm que oferecer ao Léo, ao pessoal que joga no bloco defensivo, uma melhor movimentação, que é para eles romperem logo linha, para você não dar tempo do teu adversário recuperar. Depois que o seu adversário recupera posicionamento, que fecha tudo, aí não adianta ter pressa, né? Na minha opinião. O que adianta é você ter um bom posicionamento ofensivo, circular bem bola e tentar, dentro desse processo de domínio, né, de controle de jogo, tentar arrumar uma penetração, um passe bem metido. O que adianta é você continuar com o seu domínio. Nós vimos isso no Mundial, né? A equipe do PSG trabalha, porque quanto mais você tiver de posse de bola no campo ofensivo... Cara, e o que corre sem a bola é complicado. Você acaba tendo chance de uma penetração e uma bola metida. O Léo Ortiz tem jogos aí que mete boa bola no corredorzinho. É esse trabalho que eu acho que o Flamengo deve priorizar. Se você tiver com seus jogadores todos no campo ofensivo, né, bem distribuído, se você perder uma bola, você tem um caminho mais fechado que é para eles saírem de contra-ataque, entendeu? Coisa que acontecia com a gente. Aí o que eles faziam? Bola longa, tem ele, tem o Léo, são rápidos. O Cláudio Coutinho falava muito disso, né? Ele dava o exemplo do basquete. No basquete, na época, hoje diminuiu, eram 30 segundos para você ficar com a bola. Hoje você tem só 24. E ele falava, no basquete, quando ele não consegue arremessar, eles dão ordem e usa os 30 segundos. O futebol não tem tempo. Você pode ficar o tempo todo com a bola. E aí a pior coisa para o adversário é correr atrás, e os caras vão... Mas essa situação que você está falando que é real. Falando sobre, né? É diferente do tic-tac, apesar de ter semelhança pelo domínio da bola. Sim. Mas eles claramente, o time de 80 do Flamengo, e a característica era mais ir no gol mesmo. Entendeu? Toque para trás, por exemplo, era praticamente proibido. Sim. Entendeu? Então você circulava a bola, também. você circulava a bola, o cara estava lá na frente, tá sozinho, aí ele volta. Você circulava, o Lico fazia muito bem cadenciava o jogo que chamava antigamente, hoje chama de temporizar. O time melhorou muito, o Uri Geller era um craque, muito veloz, driblador, mas o Lico deu a cadência para o time. O Tita era um ponta direita, meia direita com uma qualidade técnica absurda. Também, não era de só ir. Então era um time mais técnico, né, e trabalhava a bola, mas um time que aplicou diversas goleadas por isso. E não é normal, né? Por isso que eu valorizo tanto o Ortiz. Um zagueiro conseguir tantos passes entre linhas, ele é facilidade para... Isso não é uma coisa normal. Ele bota ele de volante, ele joga para burro também de volante. Jogou bem. Vou falar, o único cara que eu vi
Aí, porque ele citou isso também, quando a gente fez a entrevista lá na Placar, que também é nossa parceira, um abraço para todos de lá, principalmente pro Neves, nosso patrono. O patrono é bom, hein? Patrono. Patrono e patrão. Patrono e patrão. O Leandro falou, o Ortiz é o jogador que eu vejo que tem características que parecem com a minha, jogando de zagueiro. Porque é o único cara que tinha, jogando de zagueiro, essa capacidade de chegar e... Pifar, né? Pifar. Uma coisa bizarra, assim. O Gamarra foi um grande zagueiro, o Moser foi um grande zagueiro, e vários grandes zagueiros, mas o cara de chegar e... Às vezes o cara é bom de dar arrancada, o Lúcio dava uma arrancada louca, o Juan tinha muita qualidade, ia à frente bem, mas ter essa característica de você ser um camisa 10 na zaga, isso aí só Leandro e ele mesmo, que eu lembre na história do Flamengo. O Rodrigo Caio era bom também, né, de sair jogando, mas o Ortiz é diferente. O Rodrigo Caio era bom de sair jogando, como outros também eram. O Moser saía jogando. O Moser ia à frente muito bem, o Moser batia falta, o Moser, porra. É que o Rodrigo Caio eu também acho um zagueiraço, assim. Não, zagueiraço. Infelizmente ele teve que parar, né? Zagueiraço. Infelizmente a parte física não... Não, eu acho que dessa geração, tecnicamente, são os dois melhores. São, também acho. Mas esse negócio de enfiada de bola, quando sobra um momento e você acha, é brincadeira. E por isso que ele jogava bem de volante também. O Rodrigo Caio também era volante, né? Antes do São Paulo também. E se achou como zagueiro. Exatamente. Então E não era alto também, né? O Rodrigo Caio... Não, mas pulava bem. A impulsão dele era absurda também. Então, excelente. Isso é muito bom. Vamos terminar aí. Né? É importante que tenha jogadores específicos, que é para quando a bola chegar no outro corredor, ele está preparado para uma diagonal para poder meter uma bola para ele. Se a gente não tiver penetração, quando a profundidade é necessária para que você possa meter uma bolinha por cima e entrar alguém num facão ou no meio campo que se projeta, né? Aí fica difícil a gente chegar no gol. Se a gente só ficar paradinho ali, só toma, devolve, não. Aí tem que circular, mas com intenção de obter profundidade e penetração. Que aí ele passa bem, o Arrascaeta passa bem, uma opção de gente mete bola boa ali. É preciso ter essas opções, né, de variação de jogo. Acabou. Finalizamos aí, né, mais um react do Resenha do Galinho. E esses dois zagueiraços, dois zagueiros que marcaram o nome na história do Flamengo. O Léo Ortiz continua, né, marcando, porque o ciclo dele não está encerrado ainda. E vamos ainda, provavelmente, ter alegrias, né, com o Léo Ortiz também em campo aí com a camisa do Flamengo. Espero. Pra você, então, o Léo Ortiz é o melhor zagueiro recente, assim, do Flamengo. De longe. Mas comparando com o Rodrigo Caio também? Disparado. Melhor que o Rodrigo Caio. Não, em termos de uma temporada só... 19 do Rodrigo Caio realmente é muito difícil, boa. né? Mas assim, se você pegar 25 do Léo Ortiz, é absurdamente subestimada a temporada de 25 dele. Ele contra o PSG faz um jogo absurdo. Você acha que é subestimado? Eu acho que a galera falou bastante. Porque as pessoas enchem a boca para falar do Léo Pereira, de outro jogador da posição, que foi bem também, e não falam tanto dele, e ele não deixou nenhum rastro em 2025, não tem nada para falar. Não. Infelizmente, o Léo Pereira, por exemplo, falhou no jogo do Atlético do Maracanã, e a gente acabou perdendo a vaga em Minas. E acontece... Infelizmente, o Ortiz perdeu a final da Libertadores pela lesão também, né? Porque senão, se tivesse em campo, poderia assim, também... E a sequência também. O que pesa negativamente pro Ortiz foi o início dessa temporada, que ele não voltou tão bem, mas já botou nos trilhos, né? Que sirva de lição para na próxima tentar voltar melhor. Mas tecnicamente... Eu vi o Gamarra, né? Eu vi Juan. Você falou dos últimos tempos, né? Dos últimos tempos. Não, tô falando dessa geração 19 pra cá, né? Porque antes de 19 também, alguns anos ali passaram meio tenebrosos. O Juan voltou, mas o Juan voltou e voltou muito bem. Voltou bem, mas obviamente não é a melhor passagem dele, né? Não é o melhor momento da carreira dele. Não é o melhor momento, mas se tiver que escalar o Juan de titular de 18, 17 em qualquer time do Flamengo aí, o Juan joga. Tranquilamente. Juan e Rodrigo Caio, Juan e Léo Pereira, Juan e Léo Ortiz. Seria bom pro elenco ali, pelo menos pra opção, né? Pra opção, e repito, titular. Não, poderia ser titular, mas ele volta pro não sei se ele roubaria a vaga do Léo Pereira ou do Léo Ortiz, enfim. Brigaria por vaga, ele volta pro Flamengo muito bem. É que o time num todo não era tão bom quanto o 19 e por aí vai. O Flamengo foi melhorando seu elenco, né? Obrigada. Muito obrigada aí pelo react aqui. Eu beijei minha própria mão. É verdade. Isso que é amor próprio. Agora, aí, pronto. Melhorou.
Bom, Vegeta, grande fã aí do Moser, grande fã do Léo Ortiz também. E vamos fazendo esses reacts aqui com pessoas que são fãs, né, dos personagens aqui que participaram do Resenha. Fã do Zico também, tá? Não, claro. Aqui todos nós somos, né? Mas os convidados aí do Resenha do Galinho. Então fica acompanhando aí todos os conteúdos do canal Zico 10 e no próximo episódio também, que voltamos a qualquer momento com mais um react da Resenha do Galinho. Valeu!